Olá, gente! Eu sou Júnia Tolentino, professora de História, e o tema da nossa aula de hoje é a construção social do tempo. E aí, vamos lá? Vocês já observaram o que demora mais a passar? 5 minutos no recreio da escola ou 5 minutos na cadeira de um dentista? Ou o crescimento dos seus cabelos ou das suas unhas? Isso é uma forma de perceber a passagem do tempo. Vocês já observaram que o dia amanhece e que ele escurece? Como que nós podemos marcar o tempo? Vocês já observaram as diversas fases pelas quais a lua passa também? Uma hora é cheia, outra minguante. Isso tudo é uma maneira de perceber a passagem do tempo. Aliás, o que é o tempo? Certamente, no início da organização humana em uma sociedade, os homens e as mulheres não paravam muito para contar os dias e muito menos as horas. Nesse sentido, suas vidas eram regidas pela natureza. O sol e as estações do ano eram os responsáveis por definirem as tarefas. Então, vocês já imaginaram um mundo onde não existissem dias definidos por números ou o seu dia fracionado por horas? O ser humano, ele sempre se inquietou para explicar como que surgiu o tempo. E é incrível pensar no progresso que os seres humanos fizeram na compreensão do tempo. Desde o seu surgimento até os dias atuais. Passamos de antigos relógios de sol para modernos relógios atômicos. Hoje, podemos acompanhar a passagem de um segundo mais de perto do que nunca, mas o tempo continua sendo um tópico extremamente complexo. Graças aos cientistas visionários, nos aproximamos cada vez mais de desvendar os segredos do que dizem ser o Senhor de tudo. A palavra tempo vem do latim tempus e significa uma grandeza física que permite medir a duração ou a separação das coisas que mudam e se alteram, ou seja, o período decorrido entre o estado do sistema, quando este se apresentava num determinado estado, e o momento em que esse dito estado registra uma variação perceptível ao observador. Essa grandeza, cuja unidade básica é o segundo, permite ordenar os sucessos em sequências, estabelecendo assim um passado, um presente e um futuro. Para os gregos antigos, o tempo tinha várias formas. Duas formas que acho bem interessante de ressaltar aqui são o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo sequencial, é o tempo cronológico. É uma forma racional do tempo que mede os dias, os anos. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela cresce, ela vira um adulto e depois envelhece. Esse é o tempo cronológico, já que é a forma qualitativa do tempo. No Kairos, há coisas rotineiras, entediantes que fazemos, onde o tempo parece durar uma eternidade, enquanto outras mais agradáveis, onde o tempo parece passar muito rápido, num piscar de olhos, mas quando voltamos, relembramos esses momentos mais agradáveis que foram muito mais longos. Isso acontece porque nosso cérebro tem a propensão em manter o foco em coisas novas e agradáveis. Ou se for algo tedioso, ele não dá tanta importância. Isaac Newton e Albert Einstein, cientistas modernos, concordam em um ponto: o tempo avança. Até o momento, não há uma evidência de nada no universo que seja capaz de se esquivar do tempo e se mover para frente e para trás à vontade. Tudo se move para frente no tempo, seja em um ritmo regular ou ligeiramente deformado ao ser aproximada à velocidade da luz. Algo é certo, cada vez mais somos capazes de medir o tempo com mais precisão. Antes usávamos apenas o tempo dinâmico, baseado na rotação da Terra, dividindo o dia em 24 horas, 1 hora em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos. Mas a Terra não gira uniformemente. Foram introduzidos anos bissextos para aumentar a precisão, mas essa não é uma medição exata.
Hoje, utilizamos o tempo atômico, que depende da transição de energia dentro de um átomo, de um determinado elemento, geralmente o césio. Assim, o tempo pode ser medido com a perda de apenas uma pequena porção de um segundo, em 1 milhão de anos. Futuramente, já tem até o projeto de relógios de estrôncio, que prometem alcançar o dobro de precisão em um projeto experimental. Baseado em átomos de mercúrio carregados, poderia reduzir ainda mais as diferenças do tempo. É possível perceber que o nosso conceito de tempo nada mais é do que uma espécie de acordo, uma convenção, que pouco tem a ver com as leis do universo como um todo. Aprendemos com Einstein que há mais de um século que cada objeto do universo possui um tempo próprio. Há vários tipos de tempo, gente, que fique bem claro isso. O primeiro, o tempo atmosférico. O tempo atmosférico, ele engloba todos os fenômenos, as condições meteorológicas que ocorrem na atmosfera da Terra ou de outro planeta, num dado momento e num certo lugar. Como exemplos, temos as chuvas, as secas, as estiagens e assim por diante. O tempo musical. Também temos o tempo que se diz respeito à música, sendo ele conhecido como tempo musical, traduzindo-se como a forma de dividir uma música. Ele possui elevada importância para a composição de uma música, sendo responsável por organizar o espaço existente entre o som e outro, ou uma pausa nos mais distintos ritmos musicais, sendo que aqui o tempo é composto por duração e intervalos, e é quem define o início e o fim de uma música. Já o tempo geológico, que se refere às mudanças ocorridas na crosta terrestre ao longo de uma existência que data de aproximadamente de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, segundo os cientistas. Temos também o tempo cronológico. Esse tempo permite datar os momentos em que ocorrem determinados acontecimentos. Trata-se de uma linha do tempo, onde se pode representar graficamente os momentos históricos, em pontes e os processos em segmentos. Por exemplo, quando a gente nasce, cresce, se desenvolve, se torna um adulto, envelhece e morre. Esse é o tempo cronológico. Já no tempo cronológico, o tempo é medido por meio de instrumentos, tais quais o relógio e o calendário. A cronologia vem do grego cronos, que é igual a tempo, mais logos, que é igual a estudo, e estuda as diferentes formas de medir o tempo, utilizadas pelos seres humanos. A cronologia é um instrumento fundamental para a história, se organizar enquanto ciência. Aí vem o nosso tempo, o tempo histórico. No tempo histórico, que é o nosso principal tempo discutido nas aulas de história, que se refere ao conjunto das mudanças ocorridas nas sociedades humanas no seu percurso. Na origem da filosofia, inclusive o grego Heráclito, ele valeu-se dessa metáfora para explicitar a intuição por ele desenvolvida acerca do tempo. Um homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Isso quer dizer que o homem não será o mesmo e o rio também não. Tudo passa. A intuição da mudança, bem como das coisas permanentes, leis morais, princípios políticos, etc., é uma das principais características do tempo histórico. É essa forma de intuir o tempo que levou o homem a desenvolver a consciência histórica e a necessidade de deixar registrados os acontecimentos, para que não se perdessem no tempo, para que não caíssem no esquecimento, como diria aquele que é considerado o pai da história, o Gredo de Heródoto. O tempo histórico é aquele que é percebido e absorvido pelos seres humanos, que faz parte do desenvolvimento humano e suas esferas de organização, isto é, a economia, a política, a sociedade e a cultura. Alguns filósofos e muitos teóricos da história postulam, falam, afirmam que a forma como o homem encara o tempo é a mais dolorosa, se comparada com a de qualquer outro animal. Isso porque o homem tem consciência da própria morte. O homem sabe que vai morrer. Devido a essa consciência, devido a esse fato, que o levou a construir
as grandes civilizações. Mas agora, se liga na dica. Como vimos, os principais tempos que vamos usar nas aulas de história são o tempo cronológico e o tempo histórico. E para você fixar esse conteúdo, eu quero que vocês lembrem. O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, como o nascimento, o crescimento, ir para a escola, para as festas. Já o tempo histórico são os acontecimentos que marcam o povo, uma nação, ou às vezes a humanidade, como por exemplo uma guerra, a construção de uma grande obra, uma pandemia, como o coronavírus. Como nem sempre o tempo cronológico e o tempo histórico coincidem, existem povos que vivem diferentes momentos históricos no mesmo tempo cronológico. Por exemplo, apesar de vivermos numa sociedade informatizada, várias pessoas ainda não têm acesso a essa tecnologia. Mesmo dentro dessa sociedade informatizada, existem vários níveis de conexão também. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau! Olá, gente! Eu sou Júnia Tolentino, professora de História, e o tema da nossa aula de hoje são as unidades de medidas do tempo. Vocês já se perguntaram como o homem faz para organizar o tempo? Vocês sabem para que serve um calendário? Como podemos observar nas últimas aulas de História, o ser humano sempre se inquietou a respeito do tempo. Aí, ao longo da história, nós podemos observar que os homens criaram vários mecanismos para marcar o tempo, desde a criação de calendários, como vários tipos de relógios também. Aqui, nessa aula, nós vamos conhecer essas formas que os homens tinham de medir o tempo, de registrar como que o tempo passava. Veremos as diferentes formas de contar o tempo entre os povos ao redor do mundo. E aí, vamos lá? Para escrever a história, os seres humanos tiveram de resolver o problema de situar os acontecimentos no tempo. Por isso, ao longo da história, os povos criaram diferentes tipos de calendários e relógios. Isto é, diferentes modos de contar e dividir o tempo. A contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época. Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data que é importante para ele. Os sumérios, por exemplo, povos que existiram por volta do ano de 5.300 a.C. a 2000 a.C., onde conhecemos hoje como Oriente Médio. Eles encaravam o tempo a partir do movimento do Sol e da Lua. Com isso, regulavam o plantio dos alimentos. Já os egípcios, uma grande civilização que existiu por volta de 3.500 a.C., no norte da África, eles utilizavam um moderno e complexo sistema de observação dos astros e também criaram um calendário baseado na movimentação do Sol. Eles criaram um calendário solar. Este foi criado pelo povo egípcio. Então, para contar o tempo, levava em consideração as inundações, o inverno e o verão. Era dividido em 12 meses, com 30 dias. Porém, no final do ano, eram somados mais 5 dias para completar o ciclo, visto que para eles não existia o ano bissexto. Criaram também um relógio de água, que os gregos, ao conhecer, chamaram de clepsidra. Já os maias
que foram povos que habitaram a América Central, eles utilizavam também a observação da movimentação dos astros no espaço para medir o tempo, utilizando métodos mais complexos, pois levavam em consideração outros astros, além da Lua e do Sol. Já os Incas, que foram povos que habitaram a América do Sul, assim como outros povos da antiguidade, os Incas utilizavam da movimentação do Sol e da Lua para medir o tempo. E agora, os romanos, povos da antiguidade clássica, mediam o tempo a partir da fundação da cidade de Roma. O calendário romano não se relacionava com a astronomia, como a maioria dos povos da antiguidade, e sim com a mitologia romana. Seus deuses e governantes eram os marcos de referência para estabelecer a contagem do tempo. Os gregos, povos da antiguidade, também contavam o tempo a partir da data da primeira Olimpíada. Os iorubás, povo africano, existente até os dias atuais na Níger e parte do Benin. A contagem do tempo era iniciada a partir da colheita do inhame, base da alimentação de muitos povos africanos. Agora, os judeus, povos existentes até os dias atuais. O seu calendário começa a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles teria ocorrido há cerca de 6.000 anos. Vocês podem observar que a data do calendário deles é totalmente diferente do calendário que nós utilizamos, que é o calendário cristão. O calendário chinês, outro exemplo, geralmente é o mais conhecido por nós, porque é mais divulgado na mídia, levando em consideração a grande festa que os chineses realizam todos os anos. Os chineses relacionam o ano de seu calendário com animais. Segundo a crença chinesa, quando uma pessoa nasce em um determinado ano, como por exemplo o ano do rato 2020, ela trará em sua personalidade características deste animal. Existem apostilas, artigos, vídeos na internet falando sobre esses animais que representam os anos na China, e é muito fácil de vocês encontrarem. Já o calendário islâmico, com os nomes dos meses em árabe e seus correspondentes ao calendário cristão, os muçulmanos têm como referência o ano em que Maomé fugiu de Meca para Medina. Isso ocorreu em 622, depois do nascimento de Cristo. Em países como a Arábia Saudita, que tem o islamismo como principal religião, este é o calendário mais utilizado. E agora, o calendário cristão, que é o nosso calendário, tem como referência o nascimento de Cristo. Dessa forma, o calendário mais utilizado hoje, pela parte do mundo ocidental, tem como marco essa referência de tempo estabelecida pelos europeus. O nosso calendário do dia a dia, o mais usado no mundo todo, foi criado no século VI por um monge cristão, chamado Dionísio. O monge decidiu que o ano 1 seria datado a partir do nascimento de Jesus Cristo. O Papa Gregório XIII oficializou o calendário por volta do ano de 1582. Para os cristãos, os acontecimentos são registrados entre o que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo, pelas siglas AC e DC. Para a história ocidental, as datas referenciadas antes de Cristo devem ser sempre seguidas de AC. Já os fatos ocorridos depois não necessitam da sigla DC. O Papa Gregório XIII oficializou o calendário por volta de 1582. Por isso, esse calendário também é conhecido como gregoriano. É importante ressaltar que nem todas as igrejas cristãs seguem este calendário. A Igreja Católica Ortodoxa não aderiu à reforma gregoriana e manteve o calendário juliano. Agora, fica a dica. O primeiro calendário conhecido é chamado calendário lunar.
surgido na região da Mesopotâmia, atual Oriente Médio. Como o nome sugere, levava em consideração as fases da lua para a contagem do tempo. Continha 12 meses com 29 ou 30 dias. No total, o ano teria em torno de 354 dias. Essa informação é muito bacana para ser discutida com vocês, levando em consideração sobre a capacidade da sociedade daquele período em construir um calendário tão próximo, usado nos dias atuais. O nosso calendário atual, ele tem 12 meses, sendo um com 28 dias e os demais com 30 e 31 dias. No total, o ano tem 365 dias, mas a cada 4 anos, nós temos um ano com 366 dias, chamado de ano bissexto, que foi criado com o objetivo de ajustar o calendário anual ao movimento de translação da Terra, que é o período em que a Terra gasta em dar a volta em torno do Sol. Nesse ano bissexto, o mês de fevereiro possui 29 dias, ao invés de 28, como nos outros anos. Por hoje é só, e até a nossa próxima aula. Tchau! Olá, gente! Eu sou Júnia Tolentino, professora de História, e o tema da nossa aula de hoje são as unidades de medidas do tempo. Como explicar o tempo? Como podemos marcar o tempo? Para que serve o relógio? Trocadilhos à parte, o relógio é um acessório atemporal. O relógio passou de uma forma de medir o tempo, por meio de forças da natureza, a ser um acessório de estética. Além disso, ao longo da história da humanidade, vários tipos de relógios foram desenvolvidos. Além de marcar o tempo, os relógios se tornaram acessórios de moda e estilo. Os vários tipos de relógio funcionam de uma maneira semelhante. Sendo assim, são objetos com intervalos regulares, ligados a um dispositivo contador, a fim de registrar os movimentos. Em resumo, definem um tempo astronômico, ou seja, com divisão de horas, minutos e segundos. Um dos primeiros tipos de relógio foi o relógio de sol. Inicialmente, os relógios de sol surgiram com obras de grandes dimensões, como os obeliscos. O mais antigo deles foi construído em 3500 a.C., no Antigo Egito. Existem vários tipos de relógios. E aí, vamos conhecê-los? O primeiro deles, o relógio de sol, um dos mais antigos já inventados. Acredita-se que o relógio de sol tenha sido criado por sociedades antigas, a fim de controlar o período das plantações. Isso porque a observação do sol era o melhor meio de saber a época de plantar e colher. Após o surgimento do relógio de sol, aproximadamente 2000 anos depois, surgiu o relógio de sombra. Apesar de diferentes, ambos eram utilizados no Antigo Egito e na Babilônia, a fim de calcular o momento do dia de forma mais precisa. De modo geral, o relógio de sol é composto por uma superfície achatada, conhecida como mostrador. Nesse mostrador estão as marcas que representam a passagem do tempo. Além disso, para marcar o tempo, um bastão é colocado junto a uma superfície achatada. Essa peça é chamada de gnomon e forma um ângulo com um mostrador. Sendo assim, quando o sol bate, faz uma sombra que muda de lugar ao passar do dia. E é engraçado notar que até os nossos avós tinham o hábito de utilizar esse relógio do sol. Olhavam o sol e via lá na terra e se guiavam. A clepsidra, que é o segundo relógio que nós vamos ver agora, ou relógio de água, apesar de parecer com ampulheta, este é um relógio de água, ou clepsidra. Junto com o relógio de sol, ele foi um dos primeiros tipos de relógios criados pelo ser humano. Segundo especialistas, a clepsidra já era usada por egípcios e babilônicos durante o século XVI a.C.
No entanto, acredita-se que ele tenha sido criado na Judéia, no ano de 600 a.C. Em 725 a.C., um monge chinês chamado Yixin criou um tipo desse relógio de água. Sendo assim, o sistema funcionava por meio de baldes, colocados em níveis diferentes. Eram 60 baldes, que correspondia à quantidade de segundos para formar 1 minuto. A clepsidra funciona à medida em que a água no balde de cima cai no balde de baixo. Dessa maneira, o tempo que o líquido leva para descer de um nível para o outro é utilizado como padrão para medir o tempo. Agora nós vamos ver o terceiro modelo de relógio, a ampulheta ou relógio de areia. Assim como a clepsidra, utilizou-se a ampulheta no Egito e na Babilônia durante o século XVI a.C. De modo geral, esse objeto funcionava a partir de 2 cones de vidro, conectados e cheios de areia. Sendo assim, a areia desce de um recipiente para o outro, com a força da gravidade e marca o tempo. Na ampulheta, a contagem do tempo começa quando, ao ser virada, a areia da parte de cima, ela cai para a parte de baixo. A contagem só termina quando o último grão de areia cai na parte de baixo. No entanto, esse tipo de relógio apenas determina um determinado período e não informa o horário exato do dia. Esse modelo de relógio só se popularizou no século XV. Além de ser usado por sociedades antigas, a ampulheta ainda é muito utilizada hoje. Ainda em navios, jogos de tabuleiros e nas igrejas também. E agora nós vamos ver os relógios mecânicos. Apesar de haver vários tipos de relógios, o primeiro deles a apresentar um sistema complexo foi o mecânico. Esse tipo de relógio tem um funcionamento que se baseia em um conjunto de rodas dentadas que formam uma engrenagem. Estas, por sua vez, giram por meio de um movimento de uma mola. Dessa maneira, o movimento é transmitido por meio de peças chamadas carretes, que controlam o movimento dos ponteiros e mostram a hora. Os relógios mecânicos possuem várias maneiras de marcar o horário, como, por exemplo, o pêndulo, o quartzo ou o cronômetro. Outro modelo de relógio é o famoso relógio de bolso. Aposto que você já viu uma cena de filme em que o personagem tira o relógio de bolso do casaco. Essa representação é tão comum porque esse tipo de relógio é bem antigo. Acredita-se que a criação se deu por volta do ano de 1500, em Nuremberg, na Alemanha. Por seu formato, chamou-se o objeto de ovo de Nuremberg. Seu funcionamento parecia-se com um relógio mecânico. Porém, o relógio de bolso movia-se a corda. Geralmente feito de ferro, o relógio de bolso permitiu a contagem de tempo durante experimentos científicos, por exemplo. Por isso, o objeto se tornou tão importante e considerou-se a sua invenção um grande marco. Além disso, esse relógio ele era um objeto considerado um acessório de luxo, restrito muitas vezes a membros da aristocracia. E agora, o relógio de pulso. Apesar de ser um dos tipos de relógios mais populares atualmente, a invenção do relógio de pulso não é recente. Isso porque sua criação data de 1814. Acredita-se que surgiu por meio do trabalho do relojoeiro Abraham Louis Breguet, que trabalhava para a princesa de Nápoles, irmã de Napoleão Bonaparte. No entanto, há outra teoria que afirma que os relógios de pulso foram criados também pelo brasileiro Santos Dumont. Ele certamente foi o responsável por tornar esse objeto tão popular entre os homens. Isso porque o adereço era de uso quase exclusivamente, até então, feminino. Já o relógio de pêndulo, inicialmente, a criação desse relógio está associada à descoberta de Galileu Galilei. O funcionamento desse objeto é por meio de movimento de um pêndulo e na regularidade das oscilações. Não é fácil manter a precisão de um relógio de pêndulo. Isso porque sua precisão depende da oscilação do pêndulo. Desse modo, é preciso utilizar um sistema de molas ou de energia para otimizar o objeto. E agora, o relógio de quartzo.
Existe também um relógio funcionado principalmente à base de quartzo, onde as engrenagens do objeto geram energia e essa energia estimula o quartzo, que é um material elétrico. Deste modo, o quartzo vibra em uma frequência fixa, que move os ponteiros do relógio. Este funcionamento faz com que esse tipo de relógio seja de simples fabricação e, consequentemente, são mais baratos. Por isso, esses modelos foram muito populares no século XX. Além disso, ele passou a ser popular, principalmente a partir da década de 1930. E em 1967, novas pesquisas permitiram que também se utilizasse o átomo do césio. E agora, o relógio digital. Os relógios digitais se valem de meios eletrônicos para marcar as horas. Esses objetos utilizam baterias ou são conectados à energia elétrica. Neles, o horário surge em um visor. Ótima opção para quem se confunde com os ponteiros, ou seja, não sabe olhar as horas de acordo com os ponteiros. Além dos modelos mais recorrentes, como os portáteis, esses relógios podem aparecer em outras versões. Por exemplo, nos visores dos aparelhos micro-ondas, em rádios, em televisores, inclusive no seu celular. Você encontra o relógio digital. Já agora o modelo atômico. Apesar de tantos tipos de relógios, ele é o mais preciso deles. E o mais recente, pois ele é feito com quartzo, que fornece uma fonte de energia alternada. Em resumo, ele foi criado a partir de 1954 e, por ser tão preciso, utiliza-o principalmente em experimentos científicos. E aí, aprendeu sobre os vários tipos de relógios? Agora, fica a dica. Como nós vimos, apesar de existirem vários modelos, os relógios marcam as horas, os minutos e os segundos. Já os calendários marcam os dias, que são formados por 24 horas, as semanas, que têm 7 dias, os meses e os anos. Tanto os relógios quanto os calendários foram criados com o objetivo de organizar o tempo. Não se esqueçam disso. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau! Olá, gente! Eu sou Júnia Tolentino, professora de História. Nas nossas últimas aulas, estudamos sobre os instrumentos que o historiador utiliza para marcar o tempo, os diversos tipos de calendários e os relógios. Na aula de hoje, vamos conhecer as principais unidades de medida utilizadas pelo historiador para marcar e registrar o tempo. E aí, vamos lá? Existem várias unidades de medida de tempo, como os dias, os anos e os meses. Vamos ver algumas. Um segundo. Um minuto, que equivale a 60 segundos. Uma hora, que equivale a 60 minutos. Um dia, que equivale a 24 horas. Uma semana, que equivale a 7 dias. E o mês, que equivale a 28 ou 29 dias, que é o mês de fevereiro, 30 ou 31 dias, que são os demais meses do ano. E um ano, que equivale a 12 meses, ou 365 dias, ou 366 dias. Uma década, que equivale a 10 anos. Um século, que equivale a 100 anos. E um milênio, que equivale a 1000 anos. Entre as principais unidades de medidas utilizadas pelo historiador estão os anos, as décadas, os séculos e os milênios. O uso
de cada unidade de medida do tempo depende da duração de cada tipo de acontecimento registrado pelo historiador. Os historiadores, eles necessitam de dividir o tempo em unidades para facilitar o seu trabalho. Uma dessas formas é o século, gente. O historiador, ele utiliza principalmente o século como unidade de medida do tempo. Observe só a divisão dos séculos. Prestem atenção. O século, ele tem a duração de 100 anos. Quando nos referimos ao século I, estamos focando nos acontecimentos ocorridos entre o ano 1 e o ano 100. O século II, ele foca nos acontecimentos ocorridos entre o ano de 101 a 200. O século III compreende os fatos ocorridos entre o ano 201 e o ano 300, e assim sucessivamente. Vivemos hoje, então, no século XXI, que corresponde aos fatos ocorridos no período que teve início no ano de 2001 e vai se prolongar até o ano de 2100. Como podemos ver, os séculos, eles são sempre registrados em algarismos romanos. Se liga nisso aí, viu? Sempre em algarismos romanos. Observe agora essa tabelinha aqui do meu lado, que contém os números que nós utilizamos no nosso dia a dia, e são chamados de algarismos arábicos, e os seus correspondentes em algarismos romanos, que são os séculos como nós registramos. Confira aqui. Se for necessário, dê uma pausa no vídeo e confira os séculos. Agora nós vamos ver a linha do tempo. No Ocidente, onde predominou a religião cristã, a história foi ensinada como uma disciplina que possuía começo, meio e fim. O começo seria o nascimento de Cristo. O meio seria a história atual e o fim, o momento que Cristo voltasse à Terra. Aí os historiadores utilizam as siglas AC e DC, aqui do meu lado, que significam, respectivamente, antes de Cristo e depois de Cristo, pois o calendário que utilizamos é o calendário cristão e tem como divisão o ano de nascimento de Jesus Cristo. Deste modo, as linhas do tempo foram se popularizando no mundo ocidental. E para concluir o nosso estudo, o estudo do tempo e a história, vamos ver agora como os historiadores organizaram a história para melhor estudá-la e compreendê-la. Os historiadores, eles fizeram uma divisão da história. A atual divisão da história vem do cientificismo e do iluminismo do século XVIII e do positivismo do século XIX. Vale destacar que essa periodização tem uma visão eurocêntrica e que os acontecimentos que marcam a divisão de cada período estão totalmente ligados à história europeia. Tanto que a gente fala que ela se chama a periodização tradicional da história, e ela está dividida em pré-história. Desta maneira, os escritores desta época determinaram que o que distinguiria os povos civilizados seria a escrita. Aqueles que não desenvolveram seriam, portanto, considerados como bárbaros. Os povos que viveram antes do surgimento da escrita são referidos nos livros, principalmente os livros didáticos, como os povos pré-históricos, não fazendo parte dos 4 grandes períodos da história da humanidade. Tanto que esse período é chamado de pré-história. E a pré-história, ela é estudada e subdividida em 2 grandes períodos. A Idade da Pedra, que está compreendido entre o aparecimento dos primeiros homens na face da Terra, mais ou menos 10.000 a.C., e ela é subdividida em Idade da Pedra Lascada e Idade da Pedra Polida. E tem também a Idade dos Metais, que são quando os homens
iniciaram a fabricação dos objetos com metal. Dura mais ou menos de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, por volta de 4.000 a.C. Vale ressaltar que alguns povos ainda se encontram nessa fase, viu? Que isso é uma visão eurocêntrica, ressaltando novamente para vocês. Aí agora nós vamos iniciar os 4 grandes períodos que é subdividida a história, que são a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Antiga, ou Antiguidade, é contada desde o surgimento da escrita, mais ou menos 4.000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, século V. Esse período é dividido também a partir da localização geográfica dos povos. Deste modo, temos a Antiguidade Oriental, que inclui até a civilização egípcia, mesopotâmica, os fenícios, os hebreus e os persas, e a Antiguidade Ocidental, ou clássica, que envolve os gregos e os romanos. Aí vem a Idade Média. A Idade Média é um período de aproximadamente 1.000 anos e começa com a queda do Império Romano em 476 e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, século XV. Esse período também é subdividido em Alta Idade Média, que é o período compreendido entre os séculos 5 e 11, que corresponde em termos da Europa à formação, desenvolvimento e apogeu do sistema feudal, e a Baixa Idade Média, período entre os séculos 11 e 15, que corresponde à desagregação do sistema feudal e à consequente transição para o sistema capitalista. Aí nós vamos ver agora a Idade Moderna. A Idade Moderna é um período histórico que se estende desde o ano de 1453, o século XV, com a tomada de Constantinopla, até o ano de 1789, no século XVIII, com o início da Revolução Francesa. No plano econômico, essa época foi marcada pelo desenvolvimento do capitalismo comercial ou mercantil, forma inicial do sistema capitalista. Foi uma época também marcada pelas viagens de expansão marítima, onde Portugal realizou as primeiras grandes navegações. Aí nós vamos ver agora a idade que nós estamos, a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é o período que se estende do século XVIII até os dias atuais. Ao longo dessas décadas, a Revolução Industrial atingiu seu ponto culminante. É uma era marcada pelas 2 grandes guerras mundiais também. E na América Latina, nós vemos também o início da Idade Contemporânea, que foi marcado pelas lutas de independência que modelaram um novo mapa político do nosso continente. E se liga nessa dica agora. Você já deve ter pensado o quanto é confuso saber em que século se localiza determinado ano. O ano de 1789, que faz parte do século XVII ou do século XVIII? O século XXI se iniciou no ano de 2000 ou em 2001? Pois bem, há um cálculo fácil de ser feito para você localizar em que século cada ano está. É o que vamos ver agora. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, observe aqui do meu lado, o século corresponde ao primeiro algarismo que estiver à esquerda desse número. Aqui um exemplo, o ano de 400 a.C. O ano 400 a.C. está inserido no século IV a.C., já que cortando os 2 zeros de 400, resta apenas o número 4. Já o ano de 1800 depois de Cristo, cortando os 2 últimos números, resta apenas o número 18. Então, ele corresponde ao século XVIII. E o ano de 2000, cortando os 2 últimos números, nós vemos que resta o quê? Só o número 20. Então, ele corresponde ao século XX. Lembrando, gente, século a gente sempre coloca em algarismos romanos. Mas quando o número
ele não termina em 2 zeros, é só eliminar a unidade e a dezena que o compõem e soma-se a ele, ao que restou, o número 1. Vamos embora ver um exemplo aqui agora? O ano de 1453 a.C. Você vai cortar os 2 últimos números, viu? Cortou os 2 últimos números? Nós vamos somar o 14 mais 1, que vai sobrar 15. Já o ano de 736 depois de Cristo, que está inserido no século 8 depois de Cristo, se eliminarmos a dezena e a unidade, sobra o quê? O 7. Soma a ele mais 1 e sobra 8, gente. Aí ele pertence ao século 8. Já o ano de 2001 depois de Cristo, o ano de 2001 está inserido no século 21 depois de Cristo. Se cortarmos a unidade e a dezena e somarmos o que sobrar com 1, teremos 20 mais 1, que é igual a 21. Viu como é que é fácil? Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau!